sejam muito bem-vindos ao ALBD, Ponto de Partida. Nosso podcast sobre redação. Eu sou a Alice. Eu sou a Laura. Eu sou a Bia. E eu sou a Duda. E hoje vamos falar sobre uma parte que pode ser difícil para muita gente: a introdução da redação. É isso mesmo. Quando recebemos um tema para escrever, uma das primeiras dúvidas que aparecem é: por onde eu começo? E a introdução é justamente o ponto de partida. É nela que apresentamos o assunto e mostramos ao leitor qual será o caminho da nossa redação. Então hoje nós vamos explicar passo a passo de como construir uma introdução organizada e clara e que realmente prepare o leitor para o desenvolvimento do texto. Vamos começar pelo primeiro passo: apresentar o tema. Quando recebemos a proposta de redação, precisamos entender exatamente o que está sendo pedido. Depois disso, devemos introduzir o assunto com nossas próprias palavras. Por exemplo, imagine que o tema seja os impactos das apostas online na sociedade brasileira. Em vez de simplesmente repetir o tema, podemos começar falando sobre como o avanço da tecnologia e das mídias sociais facilitaram o acesso das pessoas a plataformas de aposta. Assim, já conseguimos apresentar o assunto e começar a direcionar o leitor para o problema que será discutido. Depois de apresentar o tema, temos a contextualização. Mas o que significa contextualizar? É trazer uma informação, situação, acontecimento histórico, referência cultural ou até uma observação da sociedade que tenha relação com o tema. A contextualização é importante porque ajuda o leitor a entender melhor o assunto e mostra que o problema não surgiu do nada. Mas existe um detalhe importante: a referência usada precisa ter relação com o tema. Não adianta colocar uma frase famosa só porque ela parece bonita. Exatamente. A referência precisa contribuir para a discussão e trazer sentido dentro da redação. Depois da contextualização, temos uma parte muito importante, a tese. A tese é a ideia principal que vamos defender ao longo da redação. É como se disséssemos ao leitor qual é a nossa visão sobre o problema apresentado. Por exemplo, no tema das apostas online, podemos defender que a facilidade de acesso a essas plataformas contribui para problemas sociais e financeiros. E essa ideia será aprofundada nos parágrafos de desenvolvimento. E chegamos ao último passo: apresentar os argumentos que serão desenvolvidos depois. Se vamos trabalhar com 2 argumentos, podemos mencioná-los brevemente na introdução. Por exemplo, podemos apresentar como argumentos a falta de fiscalização das plataformas e os impactos financeiros e sociais causados pelo vício em apostas. Depois, cada um desses pontos pode ser desenvolvido em um parágrafo da redação. Dessa forma, a introdução funciona como uma espécie de mapa da redação. Ela mostra ao leitor o assunto, o problema e os pontos que serão discutidos. Então, resumindo, nossa introdução pode seguir uma sequência bem simples. Primeiro, apresentamos o tema. Depois, fazemos uma contextualização. Em seguida, apresentamos a tese. E por último, indicamos os argumentos que serão desenvolvidos. E não podemos esquecer que a introdução ela não precisa ser enorme. O importante é que ela seja objetiva e apresente as informações necessárias. Também é importante evitar começar de qualquer jeito. Antes de escrever, precisamos entender o tema e organizar nossas ideias. Porque uma introdução bem construída facilita bastante o desenvolvimento da redação. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio. Esperamos que vocês tenham entendido que começar uma redação não precisa ser tão complicado. Basta entender o tema, contextualizar, apresentar sua tese e indicar os argumentos que serão desenvolvidos. E lembre-se, toda boa redação precisa de um bom ponto de partida. Nós somos Alice, Laura, Beatriz E Duda. e esse foi o ALBD, Ponto de Partida. Até a próxima!